Quando nós falamos de Deus, nós estamos falando de poder ilimitado. Como a própria palavra diz, ilimitado, não existe limites. O poder de Deus é ilimitado, mas nós temos o poder para limitar o agir dele em nossas vidas. E como? Com as nossas ações, com decisões diárias, com as nossas reações, com nossos sentimentos, pensamentos. Eu estava conversando com uma pessoa hoje de manhã, e foi muito bonito o que ela me disse. Porque ela tem os sonhos, os projetos dela, ela quer dar início à empresa dela, ela tem batalhado, tem se esforçado, e a mãe dela, segundo ela, cobrava ela: filha, por que você não começa dando os passos? Por que você não começa se arriscando? Vai atrás de clientes, vai, se esforça. E ela falava, que ela respondia assim para a mãe dela: mãe, mas eu não tenho estrutura para fazer isso, eu não tenho de onde tirar. E ela chegou à seguinte conclusão: ouvindo um programa da bispa, coincidentemente, o que não existe coincidência nem acaso, o dia que ela assistiu o programa, foi o dia que foi dito o seguinte: nós não podemos estar acima da nossa cabeça. Então, como nós acreditamos, como nós pensamos, como nós cremos, esse é o limite daquilo que nós vamos viver. E ela entendeu que ela estava limitando o poder de Deus na vida dela. A começar pelas respostas, por aquilo que ela falava, ela falou: decidi mudar por completo. Não é eu não tenho estrutura, eu não tenho como fazer. Não, eu estou me estruturando, eu estou me organizando, e Deus está me dando condições de realizar isso. E ela falou que depois de assistir esse programa, a mente dela expandiu. Ela começou a enxergar coisas que ela não tinha enxergado, não conseguia ver. Ela começou a realizar, se arriscar um pouco mais. E ela falou que a vida dela sempre ficou marcada por dúvidas e incertezas. Ela não sabia o que seria do futuro dela, ela não sabia o que ela iria fazer, ela não sabia de onde iria surgir. Só que ela falou que depois que começou esse ano, nunca teve tão certo na cabeça dela o que ela precisava fazer, quais caminhos ela deveria tomar. E ela falou que por essa mudança, parecendo tão simples, automaticamente a vida dela já começou a mudar. Ela já começou a receber oportunidades, propostas, pessoas querendo fazer parcerias, algo que durante uma vida ela correu atrás, ela nunca viveu. Só pelo simples fato dela mudar a forma dela de pensar, de falar e automaticamente de agir, as oportunidades começaram a aparecer, as coisas começaram a fluir. Uma coisa que nós precisamos assumir e entender de uma vez por todas, repita comigo: Deus não cura momento, Ele cura o futuro. Quando nós falamos que Deus não cura momento, mas sim futuro, aquilo que Deus faz, repita comigo, é definitivo. Quando Ele entra em ação, Ele não vem para mudar simplesmente a sua semana, o seu mês. Quando nós damos condições de o Senhor trabalhar em nossas vidas, quando nós realmente abrimos nosso coração, a nossa mente, Ele cura o futuro. E o que seria o futuro? Daqui 1 minuto já é o futuro. O futuro é marcado por daqui em diante. Então, de agora, 3h15 da tarde em diante, tudo pode mudar. Entenda que muitos estão vivendo uma realidade difícil, uma vida limitada, uma vida miserável,
Mas antes de o Senhor mudar a sua realidade, Ele muda você. Se nós pegarmos a história de Abraão, ele teve uma entrega absurdamente fora do comum. E eu acredito que ele é chamado de pai da fé somente por essa única entrega, porque foi algo fora do comum. Qual que era a realidade de Abraão? Um homem que tinha tudo, só não tinha filhos. E o que Abraão era? Repita comigo: infértil. Quando eu digo Abraão e Sara, infértil, estéreis, não poderiam gerar. E na palavra diz que o Senhor o tornou extremamente prolífero. Então o Senhor não curou aqui fora, simplesmente, Ele curou aqui dentro. E todas as mudanças que nós queremos viver na vida, começa por aqui. Eu entendo, eu sei, a vida não é fácil. Só que palavras como, eu estou desanimado, eu não consigo, estou sem forças, são palavras que precisam ser exterminadas do nosso vocabulário. Porque na vida não tem lugar para fracos, desanimados, sem energia, pessoas sem motivação. Existe muita coisa em jogo. Então nós precisamos dar o nosso melhor o tempo todo. Em Josué 1, versículo 9, esforça-te e tenha bom ânimo. Não é eu te dou forças, não é eu te dou ânimo, é se esforça. E por que isso é tão importante? Repita comigo: não existe fé sem esforço. Não existe, em nenhuma hipótese. Se você não está disposto a caminhar uma milha a mais, se você não estiver disposto a sacrificar, como hoje é o culto do melhor da terra para os Eliaquins, se você não estiver disposto a dar o seu sangue, a trabalhar, a correr atrás de clientes, de se esforçar naquilo que está nas tuas mãos, nada vai fluir, porque não existe fé sem esforço. Muito pelo contrário, o Senhor opera no esforço, na perseverança, na dedicação. Recentemente nós trouxemos a palavra falando de Jacó. Jacó, o enganador, o suplantador. Para quem se recorda, Jacó trocou a primogenitura do seu irmão por um prato de comida. Olha que característica marcante na vida de Jacó. Ele não queria conquistar, ele queria trocar. Por que trocar? Porque ele queria o caminho mais rápido. Ele queria colher os frutos, os benefícios de ser um primogênito. Ele queria aqueles resultados, mas ele não estava disposto a sacrificar, a pagar o preço. Ele queria uma troca, ou seja, ele queria algo rápido. Ele queria algo instantâneo. Estou aqui, recebi, pronto, acabou. Tenho todos os benefícios, estou prosperando, tenho a maior parte em terras, a maior parte da herança fica comigo, eu ocupo a maior posição. Só que enquanto ele fez isso, enquanto ele fez esse tipo de plantio, nada na vida dele caminhou. Ele sempre na base da facilidade, ele nunca chegou a dar aquele boom, aquela explosão em resultados. Eu não tinha nem separado no sermão, mas meditando exatamente nessa história que eu estou contando para vocês, olha o que diz em Gênesis 31, no versículo 40. Se tiver aí, projeta para eles, por favor, se vocês conseguirem achar. O calor me consumia de dia e o frio de noite. E repita comigo, e o sono, vamos juntos, e o sono fugia dos meus olhos. Eu continuo, foi assim nos 20 anos em que fiquei em sua casa, trabalhei para você 14 anos em troca de suas 2 filhas, e 6 anos
6 anos por seus rebanhos, e 10 vezes você alterou o meu salário. O que aconteceu? Jacó já trabalhou, e Labão estava passando ele para trás, alterando o seu salário, tentando prejudicar ele. Então, vamos colocar assim, Labão começou a perseguir Jacó. Enquanto ele era o enganador, queria as coisas com facilidade, nada dava certo. Durante esse período de dedicação, não tinha dia, não tinha noite. Aqui quando o versículo diz, o sono fugia dos meus olhos, é porque ele trabalhava demais. E existem épocas em nossas vidas, que nós temos que abdicar de algumas coisas. Não é tempo de ficar descansando, não é tempo de ficar parado, é tempo de se esforçar, de trabalhar. E quando ele falou isso tudo para Labão, se nós voltarmos no versículo anterior, no 38, olha o que diz: 20 anos estive com você, suas ovelhas e cabras, repita comigo, nunca abortaram. Só nessa parte, nunca abortaram. O que isso quer dizer? Durante o tempo todo que eu trabalhei para você, tudo nasceu, tudo frutificou, tudo deu certo. Por quê? Primeiro, ele tinha a bênção de Deus. Segundo, ele se esforçou. Aqui foi um tempo que ele prosperou como nunca na sua vida. Enquanto ele tentou trocar o caminho mais curto, nada. Só que quando ele se esforçou, ele entendeu que ele tinha que se esforçar, tudo o que ele fazia dava certo. E nada naquele tempo, quando nós falamos de aborto, nós estamos falando de morte, nada do que estava nas mãos dele morria. Repita comigo, eu não vou abortar nenhum dos meus sonhos e projetos. Tudo que vier às minhas mãos vai nascer, vai fluir, vai dar certo. Esse é o Espírito. Isaías 66, versículo 9. Permitiria eu, se eu não me engano, deixa eu procurar aqui, fica mais fácil do que falar abobrinha. Isaías 66, isso. Acaso faço eu chegar a hora do parto e não faço nascer? Diz o Senhor, acaso fecho o ventre, sendo que eu faço dar à luz? Pergunta o seu Deus. Existe uma tradução que diz assim, não, jamais. Então se eu permitir que você passasse por tudo que você está passando, se eu permitir que você passasse pelas dores do parto, se eu permitir que você passasse por todos os seus processos, é porque vai nascer no final. Vai nascer. Mas para isso nós precisamos tomar decisões, zona de conforto, zona de conveniência, tudo isso tem que ser abandonado de uma vez por todas. Não existe sobrenatural no conforto. Não existe grandeza na conveniência. Não existem milagres extraordinários no comodismo. Então, se nós queremos ir para mais, não pode haver dia, não pode haver noite. Se precisar abrir mão de horas de sono, é isso que nós temos que fazer para viver um novo tempo, uma nova história. Projeta para eles, por favor, 2 Coríntios 4, versículo 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Repita comigo. Portanto, não olhamos para aquilo que agora, novamente, agora, podemos ver. O que vocês estão vendo agora, nesse exato momento? Qual que é a realidade da sua vida? Quais são os seus resultados até o momento? Porque quando esse agora é colocado aqui, nós estamos falando de momento. Porque depois do agora, tem o amanhã. E qual que é a sua realidade agora? Muitos acabam desanimando por focar demais na sua realidade. Muitas vezes nós nos deparamos com uma imagem que nos desanima.
Muitas vezes nós olhamos na conta bancária, miséria. Olhamos para a carteira de cliente, vazia. Olhamos para a nossa empresa, se você tiver uma empresa, estabelecimento vazio. A realidade não é boa. Mas olha o que o Senhor diz: portanto, não olhamos para aquilo que podemos ver, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos, repita comigo, logo passarão. Então não importa qual é o seu momento, não importa o quanto ele esteja difícil, logo passará. E é algo que você tem que dizer para você o tempo todo: está difícil, logo vai passar. Esse momento difícil vai passar. Esse momento de miséria vai passar. Esse momento de dificuldade vai passar. Esse momento de instabilidade vai passar. Esse momento onde eu não estou vendendo nada vai passar. Esse momento onde eu não estou conseguindo ter lucro vai passar. Esse momento que eu não estou crescendo, repita comigo, vai passar. Passarão, mas as que não podemos ver, repita comigo, durarão para sempre. O que eu falei no início? Deus não cura momento, Ele cura o futuro. Então aquilo que Ele estabelece na sua vida durará para sempre, para que nunca mais a história volte a se repetir, para que nunca mais nós tenhamos que passar pelas mesmas lutas, pelas mesmas dificuldades. Olha como está em outra tradução, repita comigo: há muito mais do que podemos ver. Muito, muito, muito mais. Muito mais, muito além. Hoje o que nós estamos enxergando é algo extremamente limitado. Eu posso mais do que eu tenho feito. Eu vou conquistar mais do que eu tenho conquistado. Existe um mundo muito além do que aquele que eu tenho vivido. E isso é algo que precisa entrar na consciência. Porque existem pessoas que, por estarem presas há tanto tempo na mesma realidade, não acreditam que existe uma outra realidade. Mas existe muito mais do que eu tenho visto, muito mais. As coisas que agora vemos estão aqui hoje. Repita comigo, mas desaparecerão amanhã. Aquilo que nós estamos vivendo aqui hoje vai sumir amanhã. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. O início do testemunho eu comecei falando sobre isso. Deus mudou dentro, Ele muda fora. Só que muitos têm confiado mais em si mesmo ou em pessoas e não têm permitido o que está escrito exatamente aqui: mas deixem que Deus os transforme, deixe que Deus os transforme, por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha como está em outras traduções. Não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixe que Deus os transforme. Olha como está em outra tradução. Repita comigo: mas sejam pessoas diferentes. Olha em outra. Vamos juntos novamente. Vivam uma vida diferente. Algo que foi dito na reunião de ontem, para quem não acompanhou, não teve a oportunidade de assistir, assista. O novo ano, repita comigo, o novo ano sou eu. Os seus novos resultados são vocês. A sua nova história é você. As suas novas conquistas é você. O novo ano sou eu. Nós somos o ponto de partida. Se nós fazemos diferente, nós vivemos diferente. Se nós não nos portamos como a grande maioria, nós vivemos resultados diferentes da maioria. Para que haja essa mudança, é necessário que nós venhamos fazer exatamente o que está escrito aqui. Entreguem-se completamente a Deus, para que Ele use vocês a fim de fazerem o que é direito. Sigam-me, repita comigo, sigam-me.
e eu mostrarei a vocês como agir. Como que nós seguimos ao Senhor? Ponto de partida. Se na palavra de Deus diz, sejam imitadores de Cristo, porque nós fomos criados para imitar. Ou você imita Cristo, ou você vai imitar o seu pai, ou sua mãe, ou as pessoas que estiverem ao seu redor. Só que se nós imitamos padrões, nós também imitamos resultados. Por isso que a Bíblia diz, sejam imitadores de Cristo, para que nós tenhamos os mesmos resultados de Cristo. Como que nós seguimos Ele? Imitando exatamente, não o que Ele faria, mas sim o que Ele já fez. Sigam-me e eu mostrarei a vocês como agir. Autoajuda não é ajuda, de jeito nenhum. O autossacrifício é o caminho, o meu caminho, para que vocês descubram sua verdadeira identidade. Qual é a vantagem de conquistar tudo o que se deseja, mas perder a si mesmo? Sabe por que a arca de Noé foi extraordinária? Porque teve sucesso? Porque Noé confiou em tudo que o Senhor falou. O Senhor disse, mostrou o caminho, Ele fez. Por isso eles não afundaram. Por isso que eles tiveram sucesso. Sabe por que Jericó foi um sucesso, caiu por terra? Porque o Senhor mostrou o caminho, Ele falou sobre tudo que precisava ser feito, e aqueles homens fizeram, então eles tiveram sucesso. Quando o Senhor escolheu Jeremias, ele era um profeta novo, ele se sentiu extremamente inseguro. Ele não achava que ele era competente, não se sentia capaz para a missão. Mas o Senhor disse exatamente isso. Eu estou escolhendo você e eu te ensinarei tudo o que você precisa fazer. O Senhor o tempo todo nos orienta. O tempo todo Ele tem nos ensinado. Se no início eu disse que Ele cura não momento, mas futuro, cura destino. Médicos, cura só o seu corpo, a sua saúde. Deus cura absolutamente tudo. Só que assim como o médico, ele receita algo, mas ele coloca como precisa ser feito, você precisa tomar isso, isso e isso. Só que em contrapartida você tem que tomar de 4 em 4, em 6 em 6, em 8 em 8. Você não pode mexer com isso, não pode sair no sol, não pode praticar esforço físico. Só assim, aquilo que o Senhor receitou, funciona. Na vida com Deus é a mesma coisa. Ele fala, eu vou cuidar de você, faça assim, assim, assim. Só que é necessário que você deixe de fazer isso, é necessário que você não se misture com isso, para só então alcançarmos a cura, a transformação. Por que é tão importante nós nos entregarmos de corpo, alma e espírito ao Senhor? Porque aquilo que você não tem, está nas mãos dEle. Aquilo que você colocou aqui, está lá com Ele. Aquilo que você ainda vai viver, está nas mãos dEle. Olha o que diz no livro de Romanos 11, versículo 36. Pois todas as coisas vêm dEle e existem por meio dEle. Olha em outra tradução, e ficou muito boa nessa tradução, por sinal. Todas as coisas vêm, única e exclusivamente de Deus. Está buscando prosperidade? Está buscando novos clientes? Está buscando promoções, aumentos salariais? Está buscando viver uma vida que você ainda não viveu? Todas as coisas que você tem buscado vêm única e exclusivamente de Deus. Única e exclusivamente de Deus. Por que que muitos no decorrer da vida acabam somente se frustrando, desanimando e não construindo nada? Porque perseguem coisas acreditando que essas coisas ou algumas pessoas podem entregar alguma coisa para elas. Quando na verdade o Senhor já nos adverte, todas as coisas vêm de mim. Quando na Bíblia diz, mais vale um dia no templo do Senhor
do que 1000 em qualquer outro lugar? Ou mais vale um dia na presença do Senhor do que 1000 em qualquer outro lugar? É porque mais vale um dia de favor, um dia com Deus, do que 1000 dias com qualquer outro homem, com qualquer outra pessoa. Porque o que Deus pode fazer na sua vida, absolutamente ninguém pode. Nem seu pai, nem seu chefe, absolutamente ninguém. Pois todas as coisas vêm dele e existem por meio dele. Todas as coisas vêm única e exclusivamente de Deus. Tudo vive por seu poder e tudo é para a sua glória. A ele seja a glória para todo o sempre. Por isso, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Por que que não está escrito somente ame o Senhor de todo o seu coração? Ou somente ame o Senhor de todas as suas forças? Ou somente ame o Senhor de todo o seu entendimento? Nada é colocado por acaso. Quando aqui diz de todo o coração, significa verdade e sinceridade. Porque aquilo que está em nosso coração se torna uma verdade absoluta. Então é necessário que Deus entre, se torne essa verdade absoluta, para que você desfrute. Quando diz toda a sua alma, quer dizer raízes profundas. Nós não estamos falando de um relacionamento superficial, nós estamos falando de algo que está lá dentro. Quando no texto diz de todo entendimento, significa tendo lucidez e consciência. Nós não estamos falando de algo automático. Eu faço porque eu realmente tenho entendimento que eu preciso disso, que a minha vida depende disso. E quando aqui diz por fim, todas as forças, significa sem reservas, ou seja, sem preguiça e sem desânimo. Se nós queremos um relacionamento de verdade com Deus, isso aqui é a base. Verdade e sinceridade, raiz, profundidade, lucidez, e nós não podemos ter reservas. Eu ainda conversava com algumas pessoas ao longo dessa semana, e a pergunta é sempre a mesma. Você acredita que tem feito o melhor para Deus? Não, não tenho feito. E a resposta é, por que Deus te entregaria o melhor se você não tem feito o seu melhor? No início eu disse, Jacó, ele só viveu o sobrenatural quando ele teve disposição para fazer o seu melhor, para se esforçar, se empenhar. Só nessa hora ele viveu uma história diferente. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu ordeno. Ele oferece sua amizade ao justo, não é para qualquer um. E quando nós falamos de amigos, amizade, o que você faria pelo seu amigo? Eu compraria as brigas, eu ajudaria, e é exatamente isso que Deus faz. Muitos estão se deparando com uma realidade extremamente dura, extremamente complicada. Eu não vou nem ler o próximo versículo, mas eu vou contar a história para vocês. Quando Davi começou a se destacar, Saul sentiu inveja dele. Em uma determinada oportunidade, começaram a cantar a seguinte canção: Saul matou milhares e Davi matou centenas de milhares. Por conta desse sentimento negativo que existia dentro de Saul, ele começou a perseguir Davi. Ele queria tirar a vida de Davi. E o que Davi fez? Se escondeu na caverna de Adulão. Imagina uma caverna úmida, fria e escura. Muitos estão vivendo exatamente essa realidade. Muitos estão dentro de uma caverna úmida, fria, escura, solitário, sem perspectiva de uma vida diferente. Só que no texto diz que todos os dias o Senhor acrescentava homens para favorecer Davi. Depois disso, depois que passou todo esse processo, que Saul foi morto, ou melhor, que ele se matou, Davi assumiu o trono.
aquele que parecia ser o fim, dentro daquela caverna que parecia não ter saída, não só existia uma saída, como foi o melhor tempo da história de Davi. A melhor fase da vida dele veio depois daquilo, depois de parecer ser o fim. Por isso que você não pode desanimar, por isso que você não pode parar, por isso que você não pode jogar tudo para o alto, porque depois do momento difícil de Davi, veio a maior glória da vida dele. E se Deus faz tudo de forma repetida, depois de nossos momentos difíceis, virão as nossas maiores glórias. Você vai desfrutar das maiores glórias, depois que você vencer as dificuldades. Então aquilo que parece ser o fim, repita comigo, aquilo que parece ser o fim, será o começo do melhor tempo, da melhor fase de toda a minha vida. Assim diz o Senhor, os que sobreviverem à destruição que está por vir, ou seja, aqueles que restarem, conseguirem resistir a esse momento difícil, aqueles que sobrarem nesse momento de lutas, aqueles que sobrarem, restarem nesses momentos de dificuldades, encontrarão favor até no deserto, pois darei descanso ao povo de Israel. Ou seja, o seu momento difícil está aqui, você está nele. Se você conseguir resistir, perseverar, resistir aos momentos de luta, perseverar, se esforçar, não parar, seguir adiante, vão encontrar favor. E mesmo que vocês voltem a um deserto, o deserto não vai ter efeito nenhum na sua vida, porque o favor está lá. Então, da mesma forma que o momento difícil vem, o Senhor diz, resista porque tem um propósito. Não é o seu momento que define você, mas você que define o seu momento. Aquele poderia ter sido o fim na vida de Davi, mas ele não aceitou. Assim como você não pode aceitar no seu. E se você resistir agora, se você perseverar, mesmo se você estiver dentro de uma caverna, você vai encontrar favor, e mesmo no deserto, o Senhor te dará descanso. Restaurarei o exausto e saciarei o enfraquecido, porque o Senhor fará algo novo acontecer. Repita comigo, o Senhor fará algo novo acontecer. Você crê nisso? Então assim será na sua vida. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Uma nova aliança, repita comigo, um novo tempo. Está chegando o dia de um novo tempo, de um novo ciclo, de uma nova realidade na sua vida. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei minhas leis em sua mente, escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Depois que tudo isso acontecer, depois que esse novo tempo, esse novo dia chegar, aí então vocês vão desfrutar de uma vida que vocês não tinham vivido. Se nós voltarmos na história de Isaac, Isaac chegou em uma terra de muita dificuldade. E quando ele teve que desentulhar os poços do seu pai, no texto diz que sempre chegavam homens, outros pastores, para brigar com ele. Então ele estava lá, chegava um problema para atrapalhar. O que ele fazia? Ia para o próximo. Ele ia lá, desentulhava e chegava problemas para atrapalhar. Mais uma vez, ele ia para o próximo, chegavam problemas para atrapalhar. Até que ele chegou no último poço. E no texto diz, finalmente você encontrou espaço para prosperar. Ou seja, finalmente chegou o dia do Senhor na sua vida, onde você vai trabalhar, vai se esforçar, você vai prosperar e nada vai te atrapalhar. A questão é, quando que é esse dia do Senhor? Nós não sabemos. Por isso que nós não podemos parar. Por isso que nós não podemos desanimar. Nós sabemos que existe, mas não sabemos quando. Por isso que nós temos que perseverar até o fim. Se coloque de pé todos, por favor.
Isaías 62, versículos 6 e 7. Ó Jerusalém, coloquei vigias sobre os seus muros, eles vigiarão continuamente, dia e noite. Não descansem, repita comigo, não descansem, vocês que oram ao Senhor. Não tem espaço para fraqueza, não tem espaço para desânimo. Nesse versículo, o próprio Senhor está nos advertindo, não me deem descanso. O que ele está falando aqui? O segredo da vitória é continuidade. Não parem, eu só vou te honrar se você perseverar. Então não me deem descanso. É o próprio Senhor nos dando aval para pegar no pé dele. Senhor, eu estou aqui, não se esquece de mim. Senhor, eu estou aqui, não se esqueça de mim. Olha a minha situação. Senhor, eu estou aqui, eu não vou parar de orar, eu não vou parar de clamar, não vou parar de jejuar. Senhor, eu estou aqui, não me abandone. Senhor, eu estou aqui, meu Deus, não. Nós não podemos parar, porque quem para não vive, quem continua conquista. E o Senhor está falando, não parem, continua. Estou desanimado, não parem, continue. Não deem descanso, ó, mais uma vez ele falando a mesma coisa, não deem descanso ao Senhor, até que Ele complete a sua obra, até que Ele torne Jerusalém motivo de orgulho de toda a terra. Até quando você tem que perseverar? Até você conquistar. Ainda não vivi, então não vou parar. Ainda não conquistei, aquilo que está aqui ainda não se materializou, então eu não vou parar, eu vou perseguir, eu vou continuar. Confie no Senhor e faça o bem, e você viverá, repita comigo, seguro na terra e prosperará. Essas palavras não foram colocadas aqui à toa. Qual que é o sentido de você prosperar, mas não ter nenhum tipo de segurança? Ou seja, da forma que você recebe, vai embora. Da forma que Deus te entrega, você perde. E aqui é o próprio versículo advertindo, falando, você viverá seguro e prosperará. Prosperidade com paz, segurança. Ou seja, aquilo que eu recebi, ninguém vai tomar. Aquilo que eu recebi vai frutificar. Aquilo que eu recebi é meu, porque tudo que o Senhor faz é definitivo. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. De verdade, quando nós falamos de desejo do coração, normalmente o que está no desejo de nossos corações, não são coisas rasas, são coisas grandes, coisas sérias, coisas que naturalmente falando, seria impossíveis de acontecer. E o Senhor disse, busque no Senhor, porque só Ele pode te entregar. Entregue seu caminho ao Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Olha como está em outra tradução. Faça um seguro com o eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu. Repita comigo. Pegue o seu propósito nas suas mãos. Tudo que está aqui, vamos juntos, tudo que está aqui, tudo que está no meu coração, tudo isso já é meu, já é seu. E aqui o Senhor já está falando, aproveite bem o que já é seu. Não é aproveite bem o que Ele vai te entregar, mas já é seu. Não é o que vai acontecer, já é seu, você tem. Que a verdade seja o seu alimento, assim você ficará perto do eterno e terá parte no que há de melhor. Nós não estamos falando de qualquer coisa, nós não estamos falando de miséria, de sobras, mas você terá parte no que há de melhor. E o que há de melhor do seu ponto de vista? É exatamente isso que o Senhor quer te entregar.
abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele, e ele fará o que for preciso. A semana passada foi uma semana de confissões, uma semana onde todos tiveram que abrir o coração, e olha os frutos disso. Quando nós nos abrimos completamente para Deus, Ele faz o que é preciso para nos honrar. Você entende o que significa fazer o que for preciso? Ele mexe com o tempo, Ele mexe com pessoas, Ele mexe com leis, Ele mexe com a genética, Ele mexe onde for necessário. Na história de Elias, quando ele orou para que chovesse, foi o Senhor mexendo com o clima para favorecer ele. Na história de Davi na caverna de Adulão, foi o Senhor mexendo com homens para favorecer ele. Na história do próprio Jacó, quando ele foi enganado, que os rebanhos foram separados, e que só nasciam listrado, salpicado e malhado, mesmo não tendo rebanhos desse jeito perto, foi o Senhor mexendo com a genética dos animais para favorecer ele. Quando Josué orou para que o sol e a lua parassem, foi o Senhor mexendo com o tempo, com um dia inteiro, para favorecer ele. Então Ele faz o que é preciso para nos favorecer, Ele faz o que é preciso para nos honrar. Isaías 62, versículo 6. Coloquei sentinelas em seus muros. Olha o que diz no livro de Jó 1, versículo 10. Tu puseste um muro de proteção ao redor dele, de sua família e de seus bens, e o abençoaste em tudo que ele faz. Vê como ele é rico. Quem que foi que disse essa frase? O próprio diabo, questionando Deus. Eu não consigo tocar em Jó, eu não consigo tocar na sua família, nos seus bens. Veja como ele é rico, eu não consigo tocar em absolutamente nada. É como se o Senhor tivesse construído um muro de proteção ao redor dele. E é exatamente isso que o Senhor faz quando nós nos achegamos a Ele. Nós andamos debaixo de uma cúpula de proteção, de poder. Você está andando aqui, o pau está torando aqui do lado e nada te afeta. 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Por quê? Porque existe um muro de proteção ao nosso redor. Mesmo que eu ande no vale da sombra da morte, mesmo que eu veja o ventre do inferno, como foi dito por Jonas, nada vai me atingir. Por quê? Porque hoje o Senhor está colocando um muro de proteção ao seu redor. Eu coloquei sentinelas em seus muros, os muros da sua vida. Olha o que diz em Zacarias 2, versículo 5. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo. Não são anjos, não são outras pessoas, é o próprio Deus que vai formar uma muralha de fogo ao seu redor. Olha em outra tradução: então eu mesmo serei um muro de fogo ao redor de Jerusalém para protegê-la, diz o Senhor. Eu serei a glória no meio da cidade. Ao Senhor Deus pertencem o mundo e tudo que nele existe. A terra, todos os seres vivos que nela vivem são dele. Repita comigo: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Eu já falei isso outras vezes, eu vou falar mais uma vez. A única vida que faz sentido viver é a vida plena. Não existe outra vida que faça sentido. Por que prosperar? Qual que é o sentido de prosperarmos muito, se você ou alguém que você ama estiver carregando uma enfermidade terrível? Qual que é o sentido de nós vivermos unidos entre familiares, debaixo de uma miséria, vergonha e humilhação? Ou seja, vida plena é a única vida que faz sentido vivermos. Do Senhor é a terra e plenitude. É nele. Eu gostaria que vocês fechassem os olhos neste momento. Tudo que na terra existe, tudo foi criado pelo Senhor.
e tudo aquilo que ainda não existe, que vai existir, também é do Senhor. E Ele quer entregar a quem Ele quiser. Existe uma tradução que diz que Ele dá a quem agrada a Ele. Nós precisamos nos colocar nessa posição de verdadeiros servos, assumir Deus, não como momento ou título, mas assumir o estilo de vida cristão, como um padrão assim para a gente carregar para o resto da vida. Por muito tempo, muitos não conseguiram viver uma vida diferente, presos à mesma realidade, mas o Senhor quer estabelecer um novo tempo. Quando o dia do Senhor chegar na sua vida, o dia da nova aliança, Ele vai mudar por completo a sua história. Não é que Ele muda a sua realidade, Ele vai mudar quem você é. Hoje você é miserável, hoje você tem uma vida limitada, você é extremamente limitado. Ele vai te tornar altamente prolífero. Mas para isso, nós precisamos buscar o Senhor de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Por isso eu gostaria que neste momento você entrasse em oração, dizendo exatamente isso: meu Deus, eu estou aqui, antes de buscar aquilo que o Senhor pode fazer, eu estou aqui para buscar o Senhor. Antes das bênçãos do Senhor, eu quero o Senhor. Meu Deus, se o Senhor é a fonte, se o Senhor tudo provém do Senhor, se tudo é para o Senhor, se tudo, o Senhor é a única fonte exclusiva, eu estou aqui por conta do Senhor. Por muito tempo eu vivi uma vida limitada, por muito tempo eu vivi uma vida de miséria, por muito tempo eu não prosperei, eu ainda não sei o que é viver uma vida abundante, eu não sei o que é conquistar uma vida extraordinária, meu Deus, mas eu tenho ciência, que é porque eu não busquei o Senhor de todo o meu coração, eu não busquei o Senhor de toda a minha alma, eu não busquei o Senhor de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, mas hoje, meu Deus, eu assumo um padrão diferente. Eu estou aqui para buscar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, sem reservas, com verdade e sinceridade. Eu estou buscando aqui lúcido, tendo a consciência que eu sei que aquilo que eu ainda não recebi vem do Senhor, e tudo aquilo que eu também já tenho vem do Senhor. Por isso eu estou aqui, meu Deus, apresentando a minha vida e me entregando de corpo, alma e espírito, para que o Senhor possa assumir o controle dela. Por muito tempo eu acreditei na minha própria capacidade, por muito tempo eu confiei na minha força, por muito tempo eu confiei na autoajuda, mas eu sei que por conta disso a minha vida nunca caminhou, eu sei que a minha vida nunca fluiu, mas hoje eu decido confiar no Senhor, confiar naquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Hoje eu decido ficar com aquilo que está escrito, hoje eu decido ser guiado pelo Senhor, porque o segredo não é autoajuda, mas autossacrifício. Então se precisar sacrificar, se eu precisar abrir mão de algumas coisas, diga isso: meu Deus, eu vou abrir mão. Se precisar sacrificar, diga isso: eu vou sacrificar. Se eu precisar renunciar, eu vou renunciar. Se eu precisar entregar meu único filho ao Senhor, diga isso: eu vou entregar. Porque eu sei que o Senhor vai alterar meu destino, eu sei que o Senhor vai alterar minha vida. Meu Deus, eu estou aqui não simplesmente para buscar a minha vida financeira, eu estou aqui para buscar vida plena, porque essa é a única que faz sentido viver. Então diga isso: meu Deus, eu vou viver uma vida plena, eu vou viver uma nova história, e nessa nova história eu vou ter fartura em todas as áreas da minha vida. Nessa nova história eu vou desfrutar de um tempo que eu nunca tinha desfrutado. Nessa nova história, meu Deus, o Senhor vai me cercar de muros de proteção. Diga isso: existirão muros de proteção ao meu redor, e nada vai poder me atingir. Diga: nada vai poder me atingir. Diga isso: nada vai poder. O Senhor mesmo prometeu que seria muralhas de fogo ao meu redor, muros de fogo ao meu redor, para que nada possa me atingir, para que eu tenha espaço para crescer, para avançar. Diga: meu Deus, por muito tempo o crescimento não foi o problema foi sustentar, porque as coisas aconteciam, mas depois acontecia algo muito pior, e era tirado tudo de mim. Então, meu Deus, a partir de hoje o Senhor vai me prosperar, mas vai
ser com segurança. Diga isso: eu vou prosperar e com segurança, nada vai me roubar, nada vai tirar de mim. Eu vou ter espaço para prosperar, e eu vou prosperar como nunca antes. Eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova história, eu vou viver uma nova vida, eu vou desfrutar de resultados infinitamente maiores. Diga assim como no tempo de Jacó, nada do que ele colocava a mão abortava. Então diga: tudo que está nas minhas mãos, tudo que está no meu coração, tudo que está na minha mente, diga isso: vai nascer, vai nascer. Muitos podem estar abortando sonhos e projetos, muitos podem estar perdendo as suas vidas, as suas vitórias, as suas conquistas, mas diga isso: nada do que é meu vai ser abortado, nada, nenhum dos meus sonhos, nenhum dos meus projetos. Existem pessoas que acham mais fácil diminuir o nível dos seus sonhos, o tamanho dos seus projetos, mas o Senhor está te falando nessa tarde: aumente a sua fé. O segredo está na sua fé. Se você estiver disposto a sacrificar, se esforçar, perseverar, batalhar, lutar, neste momento o Senhor vai te honrar, Ele vai te exaltar, Ele vai te colocar por cabeça, Ele vai te colocar nas posições mais altas. Então declare: meu Deus, eu vou viver já no início desse ano o melhor tempo de toda a minha história. Eu vou viver, meu Deus, a melhor fase de toda a minha vida. Eu vou conquistar aquilo que eu não conquistei, eu vou viver aquilo que eu não vivi, eu vou desfrutar tudo aquilo que eu não desfrutei. Meu Deus, se do Senhor é a terra e a plenitude, então eu vou viver, meu Deus, o melhor dessa terra e a plenitude do Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me honrar, eu sei que o Senhor vai me prosperar, eu sei que o Senhor vai me levar para lugares cada vez mais altos. Então abençoe a sua vida profissional, abençoe a sua vida financeira. Diga: meu Deus, todos os meus projetos vão se materializar, todos os meus projetos vão se concretizar. Meu Deus, eu quero declarar sobre a minha vida: eu vou ser destaque no meu ramo. Diga isso: eu vou ser destaque no meu ramo. Não importa qual é o ramo de atuação que você tem, não importa qual é o lugar que você trabalha, diga: eu vou ser destaque, eu vou me tornar uma referência, e eu vou crescer nesse lugar, eu vou desfrutar de uma abundância como eu nunca desfrutei até então. Eu vou viver uma nova história, eu vou viver uma história marcada por vitórias grandiosas, eu vou viver uma nova história marcada por conquistas extraordinárias. Meu Deus, se por muito tempo eu não prosperei, agora eu vou prosperar. Se por muito tempo eu fui miserável, diga: agora eu vou enriquecer. Se por muito tempo eu vivi uma vida no limite, agora eu não vou ter mais limites, porque é o Senhor que está me honrando, é o Senhor que está me financiando, é o Senhor que está financiando cada um dos meus propósitos. Apresente o seu propósito ao Senhor, apresente todos os seus sonhos e projetos. Diga: meu Deus, eu tenho em minhas mãos aquilo que diz respeito àquilo que eu quero viver. Meu Deus, todos os meus sonhos, todos os meus projetos estão aqui. Meu Deus, eu quero declarar que cada um deles venha se materializar, que cada um deles venha se concretizar, e eu vou viver um novo tempo, eu vou viver uma nova história, eu vou desfrutar, meu Deus, de resultados extraordinários. Não importa como foi a minha vida até agora, diga: a partir de hoje, meu Deus, todo o meu futuro está curado. A partir de hoje, o Senhor está mudando quem eu sou. Por muito tempo eu fui estéril, por muito tempo eu fui infértil, mas agora, meu Deus, eu me torno extremamente prolífero. A partir de hoje, eu me torno extremamente prolífero. Tudo para o Senhor Jesus. Diga: meu Deus, eu creio. Eu não sei de que forma o Senhor vai fazer, eu não sei quais métodos o Senhor vai usar, eu não sei aonde o Senhor vai mexer, mas eu sei que o Senhor vai fazer o que for preciso para me honrar. Eu sei que o Senhor vai fazer o que for preciso para me exaltar. Eu sei que o Senhor vai fazer o que for necessário para me promover, assim como o Senhor mexeu com o tempo, com o clima, com homens, assim como o Senhor mexeu tantas vezes, meu Deus, com tantas coisas em favor do seu povo. Mexa no que for necessário para me honrar, mexa no que for necessário para me justificar. Diga: o Senhor é a fonte da minha vitória, o Senhor é o princípio das minhas conquistas. Tudo vem do Senhor, por meio do Senhor, tudo é para o Senhor, tudo depende do Senhor. O Senhor é a minha fonte única e exclusiva de vitória. Com seus olhos fechados, sua mão no coração, ou melhor, olhe para cá um instante. Projeta, por favor, Isaías 61, versículo 11. Será como um jardim no começo da primavera, quando as plantas, repita comigo, brotam por toda parte. Isaías 61, versículo 7.
em lugar de vergonha e desonra, desfrutarão uma porção de dupla honra. Repita comigo: eu terei prosperidade em dobro na minha terra e alegria sem fim. Por isso, sua herança na terra será dobrada e sua alegria durará para sempre. Feche os seus olhos novamente. Quando o dia do Senhor chegar, é exatamente isso que Ele vai fazer. Por isso você precisa crer, por isso você precisa confiar. Não é simplesmente confiar que Ele vai fazer, mas confiar na forma que Ele vai fazer, o jeito que Ele vai trabalhar. Porque muitos infelizmente acabam entrando no questionamento: por que está acontecendo isso? Por que está acontecendo aquilo? Por que não está dando certo? Confie na forma que Ele está trabalhando, porque tem um propósito, e o propósito é exatamente isso: transformar a miséria, humilhação, vergonha em dupla honra na sua vida, e transformar e tudo isso em porção dobrada de vitórias, conquistas, respostas, um novo tempo, um novo ciclo. É exatamente isso que Ele tem preparado para vocês. Levante os seus projetos, levante a sua mão também, por favor. Meu Deus, eu não sei o que está escrito em cada um desses propósitos, mas eu sei o que está escrito na sua palavra. O Senhor é poderoso para operar infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então tudo aquilo que estiver nos sonhos, nos projetos, tudo aquilo que hoje só estiver no campo das ideias, meu Deus, que o Senhor possa entregar ao seu povo infinitamente mais. Eu quero declarar, meu Deus, que o Senhor traga à existência aquilo que não existe. Meu Deus, eu quero que o Senhor tire do papel, que aquilo que hoje só está no pedaço de papel, nos propósitos, meu Deus, que o Senhor venha trazer à existência, que venha se tornar algo real na vida do seu povo. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a obra das tuas mãos. Eu quero declarar bênçãos sem fim, bênçãos sobrenaturais, bênçãos grandiosas sobre a sua vida, que você possa desfrutar do dia do Senhor, desse novo tempo, onde você vai prosperar e com segurança, onde você vai prosperar, onde você vai crescer, mas vão existir muros ao seu redor. O próprio Senhor vai estar nesses muros, como um muro de fogo, de proteção, para que nada venha ter acesso à sua vida. Eu abençoo a sua vida, eu abençoo a sua família, eu abençoo os seus negócios, que assim como foi no tempo de Davi, que todos os dias pessoas sejam enviadas na sua vida para te favorecer, que todos os dias pessoas sejam um canal de instrumento para o seu crescimento, para o seu avanço, para o seu progresso. Eu abençoo as obras das tuas mãos, que tudo que você colocar as mãos, que você venha ter sucesso, que você venha ser altamente bem sucedido, que todos os seus sonhos venham nascer, que todas as obras das suas mãos venham nascer, que você não venha abortar nenhum dos seus sonhos, nenhum dos seus projetos, nenhuma das suas ideias, em o nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo, eu determino que esse último dia desse mês seja um estrondo, e que dezembro fique marcado como o melhor mês de toda a sua história, que um dia vencer melhor do que o outro melhor do que o outro, em o nome do Senhor Jesus. Repita comigo: eu concordo com essa oração, ligo aqui na terra para ser ligada nos céus, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus, e dê uma salva de palmas ao Senhor.